Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo, povo mais que vencedor, povo que pelo sangue de Jesus foi justificado. E aqui estamos nós, participando da reunião dos santos, até porque o que nos importa é obedecer a Deus, que Deus, o ressuscitado. Sabemos que todas as coisas, elas nos são lícitas, mas nem todas convêm aos santos. Conhecer, se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, isso sim convém aos santos, que é conferir coisas espirituais com espiritualidade. Senão, meu amado, o sistema religioso, ele vai te engolir vivo, se você não conferir coisas espirituais com espirituais. Por gentileza, amados irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, glórias a Deus. Pois, meus amados, hoje nós falaremos acerca do tema dignidade. Dignidade de quem? De Jesus, claro. Amado, o que você tem que saber é que o tempo humano, ele já passou, meu amado. Mas quantos sabem disto? Mas quantos vivem isto? Ou então, estão se aproveitando do momento. Porque dignidade, meu amado, é a qualidade de quem é digno, ou seja, de quem é honrado, de quem é decente, de quem é honesto. E quantos no sistema religioso têm agido com dignidade com aquele que é digno, reconhecendo o seu penoso trabalho, que com longanimidade suportou tudo e todos por nós. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, e aqui, Senhor, nós nos reunimos para podermos um pouco mais conhecer a Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Estamos passando, Senhor, por dificuldade de nos reunirmos um pouco mais com nossos irmãozinhos, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, estamos aqui passando por este momento. Sabemos que o Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado e o Senhor tem agido e agirá sim em favor dos teus eleitos, em favor dos teus predestinados. Aqueles, ó Deus, que precisam do sobrenatural de Ti, Senhor, que venha sobre a vida de cada um deles, Senhor. Aqueles que necessitam, que recebam neste momento, Senhor, como tem recebido a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia na vida de cada um deles, Pai. O importante é que cada um de nós viemos a diminuir, mas que através do nosso agir, através do nosso sobrenatural, o Senhor Jesus venha sobre as nossas vidas e soberanamente tenha nos apreciado, agraciado com a Tua santa palavra, com a Tua santa doutrina, com o Teu santo conhecimento, Senhor. Fica, Senhor, cada vez mais conosco, nos guardando como tem guardado, nos protegendo como nos tem protegido, Senhor, porque sabemos que somos propriedade Tua, exclusiva Tua, e das Tuas mãos nada nem ninguém poderá nos tirar, Senhor. Usa-nos, ó Deus, cada vez mais, Senhor, no conhecimento e na administração da Tua santa palavra, em nome de Jesus. E a igreja, que neste momento se reúne em casa, porque nós estamos passando por um momento das lives, né? Então, a igreja de Cristo que se reúne nos seus lares nesse momento, que possam dizer, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados eleitos de Deus, hoje eu estou falando sobre dignidade. Como é do conhecimento do povo santo de Deus, eu quero falar não
da dignidade do ser humano, mas sim da dignidade daquele que pode agir e tem agido na minha e na tua vida. E eu estou falando do Senhor Jesus. Muitos cristãos não conhecem o Senhor Jesus como se deveria conhecer, e isso, lamentavelmente. E quem é o culpado por tudo isso? O próprio ser humano, o próprio homem, o homem natural, o homem que insiste em não ser espiritual, lamentavelmente. Por conta disso, anulam a graça de Deus e passam a viver debaixo da lei. Lei que não é para nós, lei foi para os judeus. Então, por viverem debaixo dos ensinos humanos, o próprio ser humano, ele acredita e até jura que 2 mais 2 é 4. Juram que o nosso Jesus é o Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré é o nosso Jesus. Assim age o ser humano hoje. Portanto, não sabendo eles que Jesus de Nazaré, ele foi o nosso substituto naquela cruz. Eles não vivem isto por não saberem disto. Assim vivem os cristãos hoje. Ô povo gentios insensatos, até quando, gente? Até quando o povo gentil hoje ainda vai viver na insensatez da religião, seguindo a homens, a ensinos humanos, e não seguindo o que diz as Sagradas Escrituras, que ela mesma nos revela que nós estamos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei que foi para os judeus. Até quando, povo gentil, vocês vão viver assim e agir desta forma? Não agindo com dignidade com o nosso Jesus, não tendo dignidade para com o nosso Jesus. Portanto, muitos se esquecem, muitos são privados do viver o verdadeiro evangelho, por atenderem, por darem ouvidos a ensino que não condiz com o que é real. E o real hoje é o justo, os gentios viverem pela fé. Isso é para nós hoje. Essa é a realidade da nossa vida, viver segundo a fé. Então, viver pela fé hoje é todos nós dignificar aquele que é digno. E quem é digno? Jesus. Eu não sou digno. Nós, como seres humanos, nós não somos dignos. Digno espiritualmente é Jesus. Agora, por que existem os templos religiosos? Porque existem aquelas 4 paredes, que aqui em Pernambuco nós chamamos de reinando com Cristo. É este local físico onde nós nos reunimos. E queira Deus, eu imploro a Deus e eu peço a Deus que esta porta permaneça por muitos e muitos anos aberta. Por quê? Porque nós gostamos de nos reunir em um único espaço. E o nosso espaço aqui em Pernambuco, nós chamamos ele de reinando com Cristo. Então, para que esses espaços existem? Essa é a pergunta. Para trazer conhecimento ao povo de Deus. Essa é a verdade. Os espaços físicos existem para o povo se juntar e ali conhecer um pouco mais sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Deus. Para o povo aprender a dignificar, a glorificar, a exaltar o Eterno. O povo de Deus mal sabe que quando Cristo morreu e quando ele foi crucificado, nós fomos espiritualmente com ele. O povo de Deus não sabe que quando Cristo ressuscitou, nós em espírito também ressuscitamos com ele. Portanto, meus amados, estamos sim reinando com Cristo em vida. Ou deveria ser assim, né? Se não fossem os cães gulosos, esses lobos vorazes, travestidos de pastores, de apóstolos. Se não fosse eles, nós já deveríamos, todos nós temos a nossa consciência de que estamos em vida reinando com Cristo, que somos almas viventes, e dentro de todos nós existe um espírito glorificado, existe um espírito justificado.
Mas muito povo de Deus, por atenderes aos ensinos humanos, não sabem disto, não vivem isto. Por quê? Porque os seus algozes não lhes diz essa verdade. Portanto, segue o povo de Deus ainda hoje a não dignificar aquele que é digno. Lemos Gálatas 2:20, né? Então vamos ler agora Gálatas 2:18. Gálatas 2:18, que diz: porque se torno a edificar aquilo que destruís, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha só, transgressor. Que o povo de Deus, aquele povo que se diz cristão, medite nesta repreensão, gente. Medite um pouco. Cristo morreu para a lei, anulando assim a lei, meus amados, para que hoje todos nós vivêssemos para Deus, que Deus, o ressuscitado. Então, vem o homem, vem um ser humano perverso, mau, maquiavélico, ele vem, ressuscita a lei e diz: vivamos segundo a lei. Mas assim está escrito, meu amado, que ressuscitar a lei é tornar-se um transgressor. Está transgredindo o mandamento de Deus, que é viver segundo a graça e não segundo a lei. Mas no momento em que você ressuscita a lei e diz na cara daquele que ressuscitou na nossa vida e diz: vou viver segundo a lei, então você está se tornando um transgressor. E o povo de Deus vive numa tremenda transgressão, mas ele não sabe. Mas o povo de Deus só conhece como transgressão não se batizar, não dizimar, não fazer as correntes, não participar da tal Santa Ceia. Isso é uma transgressão. E o povo de Deus, por não querer ser um transgressor, todas essas coisas praticam. Quer dizer, continua sendo transgressor, porque não está obedecendo ao que ressuscitou, mas está obedecendo ao ser humano, ao homem perverso, ao homem mau, que se aparenta de pastor, de apóstolo, de bispo, de não sei o quê, e leva o povo de Deus para essas tais transgressão que acabei de citar. Mas o povo de Deus não sabe o que é transgressão, mas mesmo assim continua na tal transgressão. Por quê? Porque assim, bizonhamente, erroneamente, o povo de Deus foram doutrinados para viver em transgressão espiritual. E hoje, Jesus, ele não ganha uma dentro do sistema religioso. Perceberam? Jesus sempre deixa as coisas pela metade. Pois é isso que ensina o sistema religioso, que Jesus só fez 50% e a outra parte, 50%, vamos nós aqui em vida, em carne, fazer, praticar. Não dignifica. O povo de Deus não dá dignidade a quem dignidade tem, que é na minha e na tua vida o nosso Senhor Jesus. 17, versículo 17 de Gálatas 2, diz assim: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro de pecado? E agora? Cristo veio a esta terra para ministrar o pecado, meus amados? Certo que não. Amado, pergunto novamente: por que nós nos reunimos em um determinado local, em uma determinada quatro paredes? Por que o povo de Deus tem esse costume, que eu agradeço tanto a Deus por termos um lugar específico para nós nos reunir? Então, para que existem essas quatro paredes para nós nos reunirmos? Quer dizer, é só para eu e você, só para o povo de Deus conhecer o que é pecado, conhecer o que é transgressão?
Os povos não se reúnem para conhecer a bondade, a dádiva, a benignidade de Deus na minha e na tua vida, não. Só para conhecer o que é pecado, só para conhecer, não pode isso, que isso é pecado. Olhe, não passa isso, que isso é uma transgressão. Mas, infelizmente, esta é a pauta máxima do sistema religioso. Mostrar o pecado, mostrar o que é transgressão. E o Jesus ressuscitado, aquele que ressuscitou, sei nem quem é esse. Assim diz, os que vivem debaixo da lei por falta de conhecimento, lamentavelmente. Jesus, ele não incentivou o pecado, e sim, ele apagou todos os nossos pecados. Hoje nós temos os nossos erros na carne, que como ser humano nós cometemos essa falha, mas aquele pecado que nós éramos dignos de morte, esse pecado espiritual, Jesus, ele simplesmente, ele apagou, ele não nos incentivou a tal, ele apagou esses nossos pecados, meu amado. Então, a dignidade é de quem? É do Eterno, meu amado. A honra é de quem? É do Eterno, meu amado. A honra, a dignidade não é daquele que te chama e diz, vou orar por você, vou colocar a mão na tua cabeça e os teus pecados vão ser apagados. Não, o teu pecado já foi apagado. Jesus cancelou ele lá naquela cruz, meu amado. Então, por falta de entendimento, o povo ainda anda querendo se justificar diante de Deus através das obras. E o povo de Deus, hoje, em pleno século 21, em desabalada carreira, corre em direção ao Egito para ser escravo novamente. Escravo de homem novamente. Não sabem viver em tranquilidade, não sabem viver na paz, ter a paz de Cristo na sua vida. O povo não sabe, o povo só quer brigar, lutar. Se dizer que Jesus apagou os seus pecados, que Jesus os transportou, tirou das trevas, o povo não quer. O povo quer brigar. Não, que é isso, rapaz? Tem um lobo ali na esquina me espreitando, querendo, quando eu passar, me devorar. Não, mas Jesus disse que esse ser não existe na tua vida, mano. Não, existe. Ele catucou a menina ontem, ele catucou o rapaz ontem, ele fez uma presepada. Então, é isso que se alimenta o povo. Do que é maldade, do que é transgressão. Mostrar a dignidade de Deus. Ninguém acredita, ninguém quer. Portanto, torno a dizer, Jesus, ele não ganha uma dentro do sistema religioso. Só a metade. A metade Jesus fez, a metade nós vamos fazer. Mas é isso que ensina o sistema religioso. Portanto, assim, segue o povo de Deus, sem conhecer a soberania do nosso Jesus. Só conhece a soberania do ser humano, principalmente a soberania do seu líder religioso. E a soberania de Deus, a soberania do nosso Jesus, a benignidade do nosso Jesus, a dignidade que tem o nosso Jesus, o povo de Deus não conhece. Portanto, por falta de conhecimento e entendimento, vivem anulando a dignidade que tem o nosso Senhor Jesus. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Gálatas capítulo 2, vamos ver o versículo 11. Enquanto isso, molhar. Vamos molhar aqui. Vamos lá. Vamos aprender um pouco mais a dignificar o nosso Senhor Jesus, gente. Precisamos de dar dignidade a quem dignidade tem, gente. Jesus, Gálatas 2, versículo 11, que diz: quando, porém, Cefas, olha só, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Assim como esse Pedro da vida, temos hoje muitos Pedros atuais, né? Que tem se tornado irrepreensível diante do nosso Jesus. Então, Antioquia, que fica lá para a banda da Turquia, que poderia ser muito bem Pernambuco,
que poderia ser muito bem Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul, onde existem muitos irrepreensíveis pregando neste exato momento a palavra de Deus que não condiz com a realidade do sistema atual. Então, a verdade é que existem muitos dignos, muitos líderes hoje, dignos sim, de repreensão neste presente século. E nós em graça sabemos muito bem disso. Portanto, também é preciso que eles sejam também repreendidos. Esses líderes religiosos hoje, os insubordinados. Mas quem vai lhe repreender sou eu? É você, os amados irmãos? Não. Quem vai lhes repreender, e se eles tiverem um bom entendimento, eles vão perceber que estão sendo repreendidos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é o Evangelho da Graça. Só o Evangelho da Graça é quem pode repreender esses líderes insubordinados que existem. Mas eles, por estarem há mais tempo na obra, vamos assim dizer, eles não querem ser repreendidos. Acham que eles são o dono da verdade. Mas quando eu digo que só a palavra da graça é quem vai arrependê-lo, eu digo, meu amado, eu estou falando do Evangelho da Graça, o genuíno. Eu estou falando do Evangelho da Graça, o correto. Não estou falando do Evangelho da Graça pirateado. Ah, irmão, existe graça pirateada? Existe sim. Graça pirateada. Eu estou falando do Evangelho da Graça, o completo, o certo. Não estou falando sobre o pirateado. E sobre o Evangelho da Graça pirateado, nós em graça, nós conhecemos que é o Evangelho da Graça fermentado. Se você é pregador da graça pirateada, pregador da graça, que eu falei agora, fermentado, você jamais vai repreender um líder da lei. Por quê? Porque ele vai usar, gente, esse povo é maquiavélico. Esse povo do sistema, eles são maquiavélicos, eles são inteligentes, pensa que não é. Ele pode pegar você, que prega um evangelho da graça pirateado, um evangelho da graça fermentado, ele pega você e diz, aquela igreja lá em Pernambuco, estou falando Pernambuco porque eu estou em Pernambuco, eles dizem que pregam a graça, mas nos seus cultos estão lá dizendo, trazei o dízimo à casa do tesouro. Olha, eles podem dizer para nós que pregamos a graça, ele pode dizer, eles dizem que pregam a graça, mas uma vez por mês estão participando da Santa Ceia. Também eles podem dizer, esses líderes perversos e maus, esse povo diz que pregam a graça, mas eles estão aí, esperando a vinda de Jesus. Então, pregar a graça para repreender esses líderes religiosos do sistema religioso hoje, só com o Evangelho da Graça, o genuíno, o sem fermento, o não pirateado, meu amado. Então, só ele, para que eles, como líder cristão que se dizem ser, retome ao seu chamado. Você não diz que é um líder religioso chamado por Deus para ser ministro, para ser apóstolo, para ser bispo, pastor? Então que você pregue, que você anuncie o evangelho nosso, o restrito ao gentil. Um evangelho em novidade de espírito e não um evangelho na caducidade da letra. Nós somos da incircuncisão e muitos não sabem disso, sabem nem o que é incircuncisão. Para quê? Para dar dignidade ao eterno, meu amado, e não para a dissimulação dos dissimulados gentios, esses anuladores da cruz de Cristo, perversamente instruídos para tal. Vamos ao livro de Apocalipse agora, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, estamos na era das lives, Apocalipse capítulo 5, versículo 12, vamos dignificar aquele que é digno, diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 12, diz,
5:12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Diz o versículo: digno é o Cordeiro. Para nós, hoje, esse Cordeiro, ele foi digno sim, meu amado. Hoje esse Cordeiro tem nome. Se chama Jesus, o nosso Deus ressuscitado. Veja no versículo 9, que diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus amados, é nós, gente, os gentios de todas as nações, que pertencemos àquele que nos arrancou das trevas que estávamos condenados. Então ele foi digno sim, pegou todo o povo, os seus gentios, nós fomos arrastados, adotados, para vivermos em comunhão com Cristo e admirar o seu penoso trabalho, o trabalho que ele fez por todos nós. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amados, eleitos de Deus, quem era esse alguém? Jesus glorificado. Portanto, amado eleito de Deus, o livro do Apocalipse, ele é um livro que João viu fisicamente, e também um livro que João escreveu porque ele viu em espírito. Portanto, é um livro que precisamos de discernimento ao lermos este livro. Quando João diz hoje, João está falando ele lá, naquele exato momento, João vendo ali acontecer. Portanto, ele de hoje, está falando com ele lá, naquele exato momento. Quando João diz, se refere a algo, ao futuro, João está se referindo ao futuro na sua própria geração, e não ao futuro que chegasse até nós. É isso. Quando João diz, hoje, é lá naquele momento. Quando João se refere ao futuro, está se referindo ao futuro não nós, mas o futuro deles mesmos, na geração deles mesmos. É isso o discernimento que falta a todos nós. Não vejo, meus amados, mas no livro do Apocalipse, algo que ainda vai acontecer, o que vem acontecer, sei lá como se diz. Não vejo. Mas, como eu sou uma pessoa simples, humilde, não sou o dono da verdade, nem quero ser, se alguém souber alguma coisa, isso está no livro de Apocalipse, isso vai acontecer, Francisco. Amado, eu terei o maior prazer em também querer saber. Eu digo, não vejo mais nada no livro do Apocalipse que ainda venha acontecer. Se você ver e souber, me diga, que eu quero também saber. Como falei, não sou eu o dono da verdade. Versículo 11 de Apocalipse 5, né? Que a gente lemos agora há pouco. 11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos ancião, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha, vê o 12, que aqui lemos ainda agora veio. Que era que fazia?
esses milhões e milhares de milhares, o que é que eles estavam fazendo? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Muitos anjos, meu amado, muitos anjos. Quem são esses anjos? Em espírito, meus amados, vamos dizer que somos nós. Também vamos fazer parte dessa legião. Já fazemos parte dessa legião, meu amado. E o que nós estamos e vamos gritar quando nós nos reunimos com o nosso Senhor Jesus? Porque nós sabemos que hoje a nossa união com Cristo, ela é espiritual. E em espiritual também todos nós vamos dizer: digno é o Cordeiro, Jesus de Nazaré. Sim, agora o Jesus ressuscitado, o nosso Deus, Ele é digno sim, e nós vamos cantar sempre: digno foi o Cordeiro, para a nossa vida hoje. Os que vivem debaixo da lei hoje, eles não reconhecem, portanto vivem a negligenciar a dignidade daquele que com dignidade nos justificou. Para o sistema religioso, Jesus, ele não é digno de poder, não é digno de honra, não é digno de riqueza, não é digno de sabedoria, muito menos glórias e louvor. Porque o sistema religioso não vê essa virtude em Jesus, só vê pela metade. E a contar que os louvores religiosos, gospel hoje, meu amado, eu até parei de escutar essas músicas. Tem que selecionar bastante as músicas gospel que você tem que ouvir hoje. Porque João aqui profetizou em espírito que nós estaríamos, quando partíssemos dessa para melhor, estaríamos sim, e vamos estar. Então João já profetizou que em espírito já aconteceu. Nós já estamos sim no reino celestial, porque nós somos o reino celestial de Deus aqui na terra. Todos nós já fazemos parte desse reino. Então, querer viver hoje debaixo da lei, meu amado, é você anular todo o penoso trabalho daquele que cumpriu toda a lei. Dignidade de Jesus, zero. Sistema religioso não reconhece. Versículo 9 de Apocalipse 5. Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe, vê bem, e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus amados, nós temos de saber toda tribo, língua, povo e nação. É nós, gente. Existe alguma dúvida que este livro não está se referindo a nós em espírito? É isso que o povo de Deus tem que saber. Por quê? Porque fato acontecido lá em Jerusalém, mas que trouxe para nós hoje um grande alívio. O seu sangue derramado lá em Jerusalém nos lavou, nos redimiu, nos regenerou, nos reconciliou aqui no Brasil. Fato aconteceu lá em Jerusalém. O sangue de Jesus não foi derramado aqui no Brasil, foi derramado lá em Jerusalém, mas que serviu para nós hoje, tal fato ter acontecido lá em Jerusalém, e hoje nós estamos remidos, reconciliados, regenerados, também pelo fato que aconteceu lá em Jerusalém. Agora, gente, Jesus de Nazaré, ele foi digno sim, ele renovou-se nele mesmo quando ressuscitou. E em espírito habita dentro de todos nós, como? Glorificado, vitorioso, como aquele que venceu.
Essas virtudes, essas dignidades do Senhor Jesus, nós em graça, nós reconhecemos e glorificamos e exaltamos aquele que venceu por todos nós. Nós reconhecemos que Jesus é digno sim, carregou a nossa cruz, suportou tudo e todos para que nós hoje pudéssemos ter paz, e nós temos esta paz, se nós assim entendermos as Sagradas Escrituras, porque se formos esperar a paz de Cristo na minha e na tua vida, através dos ensinos religiosos, dos líderes, jamais nós vamos ter paz. Toda semana é uma corrente, toda semana é um evento, para que o povo de Deus busque esta paz, através das obras sacrificiais, e agindo assim, não tem dignidade o Senhor Jesus, porque o povo ainda está em pleno século 21, se justificando diante de Deus através das obras, e portanto não dignificam aquele que dignidade tem. Mas já era para o povo de Deus hoje, já estarem cantando o cântico novo. Que cântico novo? O Evangelho da Graça, ministrando essa palavra de conhecimento, ministrando essa palavra que traz para o povo o entendimento, que Cristo, Ele foi o nosso substituto naquela cruz, portanto toda a dignidade tem que ser dele, não é do homem. Ele foi digno sim, Ele é digno sim, mas quantos dignificam o Senhor Jesus, por todo o seu penoso trabalho? Só o pessoal que vive debaixo da graça. Os que vivem debaixo da lei, nem pensar, todo dia é obra, toda semana tem uma semana de um ritual, de um propósito, e Jesus disse que Ele já cumpriu todos os propósitos, para mim e para você, mas vamos reconhecer, mas não reconhece. Aqui no Apocalipse 4, no livro 4, capítulo 4, o versículo 1 e 2, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2, diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. No trono alguém sentado. Amado, o que aconteceu depois dessas coisas que João disse que viu? A pergunta é: que coisas? A vinda de Jesus. Um trono, alguém sentado sobre o trono, reinando absolutamente. Portanto, não dá para dizer que o livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 70, 74, 94, que diga, né? É 94 que se diz, 90, 94. Não tem como justificar essa tese, que o livro de Apocalipse foi escrito por João no ano 90, 94. Não dá, porque imediatamente João viu alguém sentado sobre o trono, ou seja, reinando absolutamente. Como estas coisas que João falou já aconteceu no ano 70, meu amado, hoje estamos nós em espírito, reinando com Cristo. Do seu penoso trabalho, Jesus disse que ficou satisfeito, e nós, os gentios, hoje estamos bem mais e muito mais. Não foi visto por João no céu quatro tronos, foi? Não, meu amado. Um para Deus, um para Jesus de Nazaré, outro para Jesus que ressuscitou, outro para e mais um para o Espírito Santo. Se só tem um trono, então, meu amado, concluída foi a missão do Senhor Jesus aqui na terra. 22, Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que diz, Apocalipse 22, 15, diz assim: fora ficam os cães,
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficam fora de onde, meu amado? Ficam fora de onde? Fora da verdade. Esse tipo de pessoas, esses feiticeiros, esses cães gulosos, esses impuros, esses assassinos, eles ficam com eles, não têm a verdade, por isso eles estão fora da verdade, meu amado. Dos quais muitos de nós fomos um dia escarnecedores da palavra de Deus, escarnecíamos todos os dias o Senhor Jesus e dizíamos para Jesus: não fizeste quase nada por mim. Eu preciso fazer uma corrente de libertação para que a minha família seja liberta. Eu preciso subir ao monte e ali passar 3 dias de vigília para que o bem me suceda, me aconteça. Então nós éramos assim, falsos, mentirosos, negligenciavam a dignidade do Senhor Jesus. Nós dizíamos que teríamos de nos justificar. Quando se dizia: amanhã fulana vai entregar um exame ao médico. Amado, se amanhã fulana vai entregar o exame ao médico, isso quer dizer que o exame já está feito, né? Se o exame já está feito, o diagnóstico vai vir, o que tem ali naquele exame, aquele resultado. Fulana, amanhã tu vai para o médico entregar o exame, passa hoje o jejum, faz uma corrente hoje. Por quê? Vai mudar o relatório? Por que não buscasse o Senhor Jesus antes de fazer o exame? Para que quando tu fosse fazer o exame desse perfeito. Não, primeiro fazes, e na hora de entregar, oração, não sei o que, corrente não sei o que, na hora de entregar. O médico, por acaso, vai ler o resultado e vai mentir? Ele vai ter que falar o que está ali. Então, o povo só quer saber de Jesus na hora da morte, na hora do vamos ver. E é isso que nós temos de aprender, que o Senhor Jesus: Senhor, vou fazer o exame. Senhor, amanhã eu vou entregar um currículo. Senhor, eu sei que tu vai comigo, eu sei que tu estás comigo. Mas, Senhor, eu entreguei. Vai lá. Entreguei o currículo lá naquela empresa. Vai lá, Senhor. Por que tu não chamaste Jesus para ir contigo na hora que tu foi? Negligência não dignifica o Senhor Jesus. E o povo vive assim, dos quais muitos de nós um dia éramos, né? Hoje nós aprendemos, quando nós saímos de casa: Senhor, lá vou eu e eu não vou sozinho, tu vai comigo, teus anjos estão comigo, eles vão. Mas quando chega lá fora, na hora de botar o pé na empresa: Senhor, aqui é a empresa, olha, vou entregar o currículo, o Senhor é quem vai levar. Já errasse ao sair de casa, já errasse ao amanhecer, a dizer: Senhor, obrigado pelo dia, estou aqui, vou tomar meu banho, tomar meu café, e vou levar o meu currículo, e vou lá fazer aquele exame. É isso que falta ao povo de Deus: dar dignidade àquele que tem toda honra, toda glória, todo poder, toda dignidade, vamos assim dizer, e é verdade na minha e na tua vida. Então, hoje, o que impera no mundo cristão, lamentavelmente, é a mentira, o engano, os equívocos, os erros cometidos pelos cristãos, incitado pelos seus líderes. Negam a dignidade de Jesus de Nazaré. Negam a supremacia do Cristo que ressuscitou. Aonde? Dentro do que se diz cristianismo. E tem aos montes por aí esse tipo de gente. Mas para dar dignidade a quem dignidade tem, meu amado, só o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, ele está superabundando onde abundava a lei. Enquanto os uns queriam obras para se justificar, o Evangelho da Graça diz: na minha e na tua vida tu já estás justificado, tu és um com o Senhor, o Espírito do Senhor está dentro de ti e nada vai te acontecer. Mas é isso que está faltando no povo: esperar no Senhor e agir, buscar. Esperar no Senhor e sentar na cadeira não vale. É esperar no Senhor e dizer: eu vou, tu vai comigo, Senhor, eu não vou sozinho, só vou se o Senhor assim for. Então, são esses tipos de coisas que faltam no povo de Deus, dignificar aquele que é digno. Então, amados eleitos de Deus, que habite em todos nós a boa e perfeita vontade de Deus na minha e na tua vida.
que é ver todos nós crescendo em espírito e conhecendo a verdade do nosso Deus, o nosso genuíno Jesus, aquele que com dignidade carregou todas as nossas dores, o nosso fardo, né? Os nossos jugos que estávamos prestes a carregar, Ele carregou, Ele suportou por todos nós, para que hoje todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se hoje temos vida e temos em abundância, porque digno foi o Cordeiro lá em Jerusalém, nos aperfeiçoando hoje aqui no Brasil. Amém? E assim, eu agradeço esta rica oportunidade, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele tem se compadecido de todos nós. Se Ele tem se compadecido de todos nós, como nós cremos que Ele tem se compadecido, então nós estamos reinando em vida. Porque diz a palavra de Deus que nós devemos que praga nenhuma chegará na nossa tenda, meu amado. Que nossa casa, o nosso lar, é uma propriedade dos céus aqui na terra. É uma parte do céu aqui na terra. O céu não é propriamente o céu, mas o céu também é o nosso lar. A região celeste não é propriamente o céu, mas é o nosso lar, onde habita a nossa família, a reunião dos santos. E nós sabemos que nem todos numa casa devem ser cristãos, mas o pouco do cristão que está ali dentro, ele tem força, poder, o suficiente vindo do Pai eterno, para abençoar não apenas o seu lar também, mas também gerar bênção na vida daqueles que ali estão. Como bem sabemos, o sol está aí, bonito, meio escondido, mas está abençoando os cristãos e os não cristãos. Então você, na sua casa, você é os olhos de Deus ali no meio da sua família. E você, em espírito, você deve orar sempre a Deus, buscando que os seus anjos, esses seres valorosos em poder, acampem ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor dos seus filhos, para que pudesse também a tua parentela receber a bondade que tu tem, que tu és, que é um com Cristo. Amém? Graças a Deus.